Autorizado acionamento, pista em uso 190, ajude ao tímetro no 0114. Chamará a pronto para o táxi. Fala galera, beleza? Então vamos nessa, né? O conjunto das rodas tem como finalidade permitir a movimentação do avião no solo. E como é um conjunto, nós temos algumas partes, né? Que partes são essas? Primeiro de tudo nós temos os pneus, depois as rodas e por final os freios, ok? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre os pneus. E o que é interessante a gente saber sobre eles? Primeiro de tudo que nós temos a lona. O que é a lona? É a carcaça do pneu. Depois da lona nós temos a banda de rodagem, que nada mais é do que o excesso, vamos dizer assim, de borracha que vai ser desgastada durante o uso, durante a vida útil do pneu. Vamos fazer uma simulação aqui? Banda de rodagem significa que alguém vai rodar. Vamos pensar assim, alguém vai rodar nessa história. Quem que é? Essa banda aí. Então você vai perder essa borracha conforme a utilização do pneu. Ela está aí diretamente ligada com a força de atrito entre o pneu e o solo, beleza? Bom, e seguindo a sequência nós temos os sulcos. Para que serve? O que é isso aí? Bom, os sulcos são aqueles cortes que nós vemos nos pneus, tá? E para que serve? Para permitir a fuga da água. Então se você vai fazer um pouso, uma decolagem, uma pista que está molhada, a água foge por esse corte no pneu, tá? E aí você mantém o atrito entre o pneu e o solo, beleza? Tem que ficar claro isso porque a banca da ANAC costuma perguntar muito para que servem os sulcos. Bom, na aviação nós temos pneus com e sem câmara de ar. E eu preciso lembrar vocês que os pneus que possuem câmara de ar, a pressão é suportada pelo pneu e não pela câmara de ar. A pressão do ar que está ali dentro do pneu é suportada pelo pneu e não pela câmara de ar. A ANAC gosta muito de cobrar isso aí na banca. Além dos pneus com e sem câmara de ar, nós possuímos aí os pneus de alta e baixa pressão. A alta pressão nós utilizamos para as pistas pavimentadas ou duras. E os de baixa pressão para pistas macias, para pistas como grama, como terra. Beleza? Bom, tá na hora da gente falar sobre as rodas do avião, né? Geralmente elas são feitas de liga de metal leve e precisam ser desmontadas, porque a troca do pneu e da câmara de ar precisa ser com cuidado e precisa ser suave, tá? Diferentemente quando a gente troca aí o pneu de um carro, que a gente usa brutalidade, que a gente usa força. Não, na aviação não é assim que funciona, tá ok? Existem basicamente 3 tipos de construção de rodas. A primeira delas é a chamada de flanges independentes, onde a gente tem um cubo central e 2 flanges que são independentes, lembra? Precisam ser desmontadas. O segundo tipo é o chamado de meias rodas. Simples, né? Você já viu aí pela imagem, tá quebrado, tá cortado aí no meio. E o terceiro tipo é chamado de cubo e flange. Você tem um cubo e uma flange, mais uma flange separadamente, tá? Então você tem um cubo e uma flange junto e uma flange separada, para que possa ser desmontada. Bom, para falar sobre o sistema de freio, eu já preciso lembrar vocês que o freio não serve só para parar o avião não, tá? Ele serve para fazer algumas curvas fechadas em manobras no solo. Como é que a gente faz isso? Muito simples, você vai fazer uma curva para a direita, o que você faz? Aperta o freio direito, pronto. Simples assim. O que acontece? Você vai aplicar o freio direito e o movimento de rotação vai ser executado em cima ali do freio direito. Você vai fazer sua curva. Simples assim. Claro que você vai empurrar o seu pedal todo para trás, mexendo assim o leme de direção, e muitas vezes o pedal ele é conectado ao trem de nariz, tá? Então vai ajudar no direcionamento do solo. Então você vai fazer isso meio que em conjunto. Você vai aplicar o freio e empurrar o pedal. Geralmente o freio e o pedal eles estão no mesmo suporte. A parte de cima, a ponta do pedal, você utiliza para o freio. E o restante do pedal você utiliza para o leme, tá? Então você vai trabalhar em conjunto. Quando você aplica ali a força na ponta, o que acontece? Você vai enviar essa força para um cilindro mestre que possui óleo, tá? Que vai enviar esse óleo para o sistema de freio, tá? Então é por fluido hidráulico que funciona a coisa aí. Você pode encontrar alguns aviões aí, como o Aerobuero, por exemplo, em que o pedal é separado do freio. O freio ele fica no calcanhar, tá? Mas não é muito utilizado esse sistema. Então
não se preocupa muito com isso não, só saiba que exista, tá ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Se você não gostou, vai deixando o seu dislike também, não tem problema nenhum. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, muito fácil, só apertar no botão vermelho aqui embaixo, inscrever-se, ou então clicar aqui no meu rosto, vai aparecer daqui a pouquinho para vocês, tá ok? Lembra que no izinho aqui você encontra o link para fazer o seu investimento em simulados ilimitados do portal Piloto Comercial, isso é muito bacana. Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima aula. Valeu!